Eu vou fazer a leitura do capítulo, né, do capítulo todo, porque é um capítulo dos mais bonitos que há no Evangelho de Lucas, que apresenta um material próprio do Evangelho, né, que são parábolas. E dentre essas parábolas, a parábola talvez a mais bonita, que é a parábola do filho pródigo, né, ou talvez do pai pródigo, vou dizer daqui a pouquinho por quê. Mas há outras parábolas aqui também que ilustram algumas questões importantes que eu queria destacar. Então vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, tá? O Evangelho de Lucas 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Trabalhadores aqui, a palavra é duros, escravos, tá? Então a palavra é: quantos escravos do meu pai têm a fartura, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus abençoe toda a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Esse texto aqui, como falei, é um dos mais belos textos que há no Novo Testamento. E ele ilustra algumas realidades sobre o reino de Deus e sobre o Pai de Jesus, o Deus que ele anuncia, que eu queria chamar a atenção. Por que isso? Porque muitas e muitas vezes a gente tem transformado Deus num símbolo de medo e pavor. O Adolf Guesche, que é um teólogo belga, ele faz essa pergunta que eu sempre gosto de repetir. A pergunta que ele faz é: será que nós faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas?
E ao fazer essa pergunta, ele admite a possibilidade contrária. De, no lugar de fazer de Deus uma boa notícia para as pessoas, aliás, evangelho significa boa notícia. Então, ele admite que no lugar de fazer uma boa notícia de Deus, uma boa notícia, há pessoas, há igrejas, há instituições, há grupos que fazem de Deus uma má notícia. Que é aquele tipo de pregação terrorista, já viu? Que é aquela pregação que causa mais medo do que qualquer outra coisa. Aquela pregação que usa Deus como uma espécie de fiscal intergaláctico dos pecados alheios. Né? Como se Deus fosse o leão, não da tribo de Judá, mas de imposto de renda, que está com uma prancheta na mão, anotando os nossos erros, pronto para nos lançar em riste e nos condenar ao inferno. Um Deus que está togado, está vestido como juiz, pronto para a condenação. Essa imagem de Deus que é muito utilizada, muito presente, um Deus vingativo, a gente sempre fala aqui, um Deus irado, um Deus que se ilustra, por exemplo, naquela imagem que vocês devem ter visto, a gente já falou aqui na igreja algumas vezes, de um dedo divino descendo e afundando o Titanic, porque supostamente alguém teria dito que nem Deus afundaria aquele navio. Vocês viram essa cena? É muito louca essa ideia, né? Para mim, a percepção de que tem um Deus que fica chateadinho porque falaram mal dele, e aí ele resolve matar milhares de pessoas só para provar que ele estava certo. É muito estranho. Mas essa ideia desse Deus vingativo, irado, desse Deus que é uma má notícia, ela está muito presente. E aí, como para nós, quem revela Deus para nós é Jesus? Amém? Quem revela Deus para nós é Jesus, segundo o próprio Evangelho fala. De tal maneira que quem vê Jesus, vê o Pai. Então é importante olhar para Jesus e olhar no seu procedimento, nas suas falas, para saber como é que é Deus para Jesus. Como é que é o Deus de Jesus? Como é que é esse Deus que ele representa? Bom, aqui no início do capítulo 15, a gente tem uma informação importante. Esse Jesus que anuncia Deus, ele recebe em sua presença publicanos e pecadores. Vamos lembrar aqui que estamos lidando numa realidade sociocultural na qual comer com alguém significava fazer aliança com esse alguém. É por isso que os fariseus estão tão irritados com Jesus. Como diz lá o capítulo, o primeiro versículo, né? Que os publicanos e pecadores iam ouvir Jesus, estavam juntos de Jesus, e os fariseus, esse recebe pecadores e come com eles. Por quê? Porque na lógica dos fariseus, esse Jesus, ao receber pecadores, certamente é um pecador. Se ele recebe pecadores, se ele faz aliança com essas pessoas que não prestam, então ele também não presta. Ele não pode ser o anunciador de Deus. Ele não pode ser o Messias. E essa frase aqui inicial, na verdade, é uma porta de entrada para tudo que vem depois desse capítulo. Então nós temos aqui dois grupos, tá? Temos o grupo dos pecadores e publicanos que são aceitos por Jesus. E temos o grupo dos fariseus, que são os religiosos. São aqueles especialistas na lei de Deus, que ao olharem as ações de Jesus se irritam profundamente com isso. Por quê? Porque os fariseus são pessoas responsáveis. Eles se preocupam com a manutenção da palavra de Deus. Então ver Jesus anunciando Deus, mas junto com pecadores, não rola bem. Falávamos aqui agora há pouco do templo em Jerusalém, lembra? Do Santo dos Santos. Na lógica judaica, na lógica farisaica, o Santo dos Santos é o lugar santo por excelência, porque Deus está ali. Quanto mais eu me afasto do templo, mais impuro eu sou. Essa é a perspectiva, uma lógica de hierarquia. Então o sumo sacerdote, porque está no Santo dos Santos uma vez por ano, ele é o santo. Agora, quanto mais eu me afasto desses aspectos de religiosidade, quanto mais eu me aproximo de publicanos, que são os cobradores de impostos, né? Judeus, que sendo judeus, cobram imposto para o invasor romano. Esse pessoal era odiado por todo mundo. Sabe por quê? Porque Roma, para pegar impostos, ela contava com a ajuda dos seus vizinhos, entendeu? Sabe aquele seu vizinho que sabe tudo da sua vida?
E aí chega lá o fiscal de Roma para coletar imposto, e você diz, ó, tem isso aqui. Aí o vizinho lá diz assim, não, na verdade ele tem lá, escondido lá atrás, mais umas 3 vacas. É isso. Esse é o publicano. Se tornou especialista em cobrar impostos para atender Roma. Esse pessoal era odiado. Pecadores, aqui o termo pecadores, são aquelas pessoas que não querem saber da lei de Deus. E não querem saber mesmo, intencionalmente. Erram, pecam intencionalmente, não estão nem aí com a lei de Deus. Os fariseus, portanto, olham para Jesus e veem que ele está junto dessas pessoas. É muito bizarro, é muito estranho. O Deus que os fariseus anunciam não combina com o Deus que Jesus anuncia. Está claro o que eu falei aqui? São 2 realidades diferentes. 2 ideias de Deus diferentes. O Deus santo, 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 que por ser santo está distante dos pecadores mortais na terra, do lado dos fariseus. E o Deus de Jesus que é santo, mas que por ser santo não se torna repelente, na verdade se aproxima das pessoas. São 2 ideias de Deus. E aí há essa indignação dos fariseus aqui, que murmuram contra Jesus. Isso aí come com pecadores. Comer com Jesus é o que Jesus gostava de fazer, na verdade, com as pessoas. Hoje nós comeremos com Jesus, na ceia. É o que ele gostava de fazer. A gente está aqui dando continuidade a esse processo. De forma mística, de forma espiritual, mas de forma muito real. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e Jesus está em nosso meio. E ao participarmos juntos em comunidade, ao enxergarmos Jesus no nosso irmão, na nossa irmã, nós estamos partilhando a ceia com ele mais uma vez. Amém? Mas qual é o Deus então de Jesus? E aí Jesus usa 3 ilustrações para falar desse Deus. 3 imagens. Ele primeiro diz que Deus é como um pastor. Pastor naquele tempo não era uma profissão respeitada, naquele tempo. Hoje é muito diferente. Mas naquele tempo não era respeitado, porque pastor de ovelhas, né? Pastor de ovelhas trabalha de sábado a sábado lá no campo, cuidando de ovelhas, que não são suas ovelhas, são ovelhas de outras pessoas. Então há 2 problemas aqui. Primeiro, se o pastor trabalha lá no campo, de domingo a domingo, como é que ele guarda o sábado? Ele não guarda o sábado, ele não pode guardar. Não é que ele não queira, ele não pode guardar porque o trabalho impede isso. Ele não pode atender as exigências dos fariseus. E aí para os fariseus, esse pessoal que não guarda o sábado, certamente é pecador, é impuro. E mais, ele não era digno de confiança. Você tem no Talmud um texto dizendo o seguinte, para os pais falarem para os filhos: evitem profissões como vendedor, marinheiro e pastor. Por quê? Porque eram profissões mal vistas. Porque lá o pastor sozinho no campo cuidando de ovelhas, e aí chega lá na hora de dar o relatório final, depois de 1 semana cuidando das ovelhas, e diz: olha, está aqui o relatório, 2 ovelhas foram comidas por lobos, infelizmente. A pergunta é: quem garante que foi lobo mesmo que comeu? Uma vez as ovelhas viraram um almoço, um jantar, né? Um churrasco, né? No dia 15 de maio, para o pastor. Entende? Então não era uma profissão muito boa. E aí Jesus diz o seguinte, ao dizer essas imagens, né, ao contar a parábola aqui da ovelha perdida, ele está literalmente associando Deus a essa figura pastor. Porque Deus é pastor. Deus é pastor, entende? Deus é aquele que... O que o pastor faz? É aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que guia, aquele que corrige também, porque ama. Não corrige de qualquer jeito, corrige porque ama. Aquele que conhece as suas ovelhas. Aliás, aí chama pelo nome. E as ovelhas conhecem a sua voz, porque há intimidade entre as ovelhas e ele. Então percebe que ao dizer que Deus é um pastor, aqui segundo a narrativa, Jesus está dizendo o seguinte: esse Deus não é um Deus distante. É um Deus próximo das ovelhas. É um Deus próximo de nós. É um Deus que sente o nosso cheiro. Um Deus que acompanha a gente, que sabe, nos chama pelo nome. Não somos desconhecidos para Ele. O mercenário não, de Jesus lá no Evangelho de João, né? O mercenário, o ladrão não. O ladrão vem para roubar, para matar e destruir.
E olha que interessante, esse ladrão que vem para roubar, matar e destruir, nós interpretamos como sendo quem normalmente? O diabo. Mas lá no Evangelho de João, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir é o fariseu que Jesus está falando. Está dizendo, vocês fariseus, vocês são ladrões, vocês só sabem roubar, matar e destruir. Por quê? Porque vocês não estão preocupados com o bem-estar das ovelhas. Vocês estão preocupados com o lucro que vocês podem pegar delas. Vocês não estão preocupados com a vida das pessoas. Vocês estão preocupados com quanto elas podem dar de dízimo. Vocês não estão preocupados em atender às suas necessidades das pessoas concretas e existenciais. Vocês estão mais preocupados em impor uma certa ideologia, uma certa regra moral de cima para baixo, sem levar em conta a vida concreta da pessoa. Vocês não se importam com as pessoas, tanto que quando vem o lobo, vocês fogem. Agora, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus associa Deus ao pastor, está dizendo o seguinte: Deus dá a vida dele por nós. Olha que coisa louca isso. E é o que Jesus faz. Não apenas na cruz do Calvário, mas durante toda a sua vida, Jesus dá a sua vida em amor a nós. Não é isso que ele faz? A vida toda. E olha que coisa fantástica. Essa ovelha aqui que se perdeu no deserto, porque é possível a gente se perder, né? De vez em quando a gente se perde. A vida tem essas coisas, a gente não sabe onde está. O que a gente faz então? A gente conta com esse pastor que vai no nosso encalço. A gente pega um atalho às vezes na vida, né? E Deus não fica na rua principal dando tchau pra gente. Deus segue com a gente no atalho para nos reconduzir de volta à sua via principal. Olha que coisa, que bela notícia é essa. E mais, Jesus diz que esse Deus que ele está anunciando, ele é como uma mulher. E aqui eu quero fazer duas afirmações. Primeiro, em Deus há o feminino. De tal maneira que podemos chamar Deus de pai e de mãe. Ok? Por que eu digo isso? Porque se Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, porque em Deus existe o elemento masculino e o elemento feminino. E os profetas, os textos do Pentateuco estão repletos de imagens assim, mostrando Deus como aquele que cuida, a criação como sendo algo gestado no útero divino, uma imagem materna. Ou então os profetas dizendo, assim como uma mãe se compadece dos seus filhos, assim eu também me compadecerei de vocês. Ou ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. Ou seja, Deus é esse amor maternal, esse amor de que cuida, sabe? Deus, aqui no texto, é representado como uma dona de casa. Uma dona de casa que perdeu uma moeda dentro de casa. Né? E aí, do ponto de vista simbólico, a gente pode se perder dentro de casa, né? A gente pode se perder dentro de casa. Seja a realidade da igreja, seja a nossa família. A gente pode se perder em nós mesmos, dentro de nós mesmos. Há, na verdade, outros mundos para fora de nós, mas também há um outro mundo para dentro de nós. Muito mais profundo. Um mundo que nós somos convidados a conhecer, mas que às vezes a gente se perde lá dentro, em algum lugar. E aí, estamos perdidos, o que acontece? Esse Deus, dono de casa aqui, varre tudo, abre as janelas para permitir que entre luz lá nos cantos mais escuros do ser. Para encontrar, e quando encontra a moeda, dá um grito de júbilo e faz uma festa. Tá claro? E Deus aqui é como um pai da parábola do filho pródigo. A gente conhece essa narrativa, sabe qual é a história, mas eu queria só destacar algumas questões. Se o filho mais velho, se o filho mais moço está pedindo a herança do pai, é porque ele quer romper relacionamentos com o pai, não é isso? Não quero mais saber do Senhor, não quero mais saber de nada. Na lógica judaica, caso isso acontecesse, quando o filho se voltasse, ele seria apedrejado pela vila. Basicamente porque ele rompeu com uma relação
profundamente importante em relação entre do pai e um filho. Então esse sujeito aqui que pega o dinheiro e vai embora e vai viver a vida, ele está dizendo o seguinte: eu não quero mais nenhuma relação com o pai. Nenhuma. Só que aí diz a narrativa que ele passa fome, que ele sente necessidade, e ele se lembra que os escravos na casa do pai dele comem melhor do que ele. Aí o que ele faz? Ele volta ensaiando um discurso, não é? Qual o discurso? Pai, pequei contra o céu contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus escravos. Para ele é o suficiente, né? Está indo lá buscar isso. Diz a narrativa que o pai o vê ainda de longe. E a gente falou isso aqui algumas vezes, mas eu sempre gosto de perceber isso, gente. O pai falar de longe, avistar o filho de longe, o que isso significa? Ele sabia que o filho ia voltar naquele dia? Não. Então o que isso significa? Significa dizer que o pai de Jesus, todos os dias, se debruçava na porteira da fazenda, olhando para a rua, esperando o filho voltar. Amanhecia, está lá o pai olhando, esperando o filho voltar. Entardecia, o sereno da noite começava a cair, molhar os seus cabelos, e está lá o pai olhando, esperançoso. Talvez seja hoje que ele volte. E quando o filho volta e ele enxerga o filho voltando, ele sai correndo. Um senhor de terras não corre no mundo antigo. Porque a única... Lembra, os vestimentas são aqueles saiões, né? Então qual é a única forma de correr com saia? Levantar, deixar os joelhos à mostra. Isso é falta de dignidade. Nenhum senhor de terras faria isso. Quem fez essa menção, que eu vi pela primeira vez, eu li, né? Foi Lutero. Ele fala essa questão, eu acho bem legal. O senhor de terras corre. O senhor de terras que corre não é um senhor digno. Não está preocupado com a dignidade. Mas essa é a beleza da narrativa. O pai de Jesus não está preocupado com a dignidade dele. Ele está preocupado com o filho que está voltando para casa. O pai de Jesus não está preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre ele. Ele não está preocupado com doutrinas corretas sobre ele. Ele está preocupado com uma vida que se perdeu e está voltando. Porque o pai de Jesus valoriza muito mais as vidas das pessoas do que doutrinas teológicas. Porque o pai de Jesus está muito mais preocupado em atender a necessidade de pessoas concretas do que ficar discutindo abstrações teológicas. E olha que quem está falando é professor de teologia. Mas eu concordo com o Mário Quintana quando diz que a teologia é o caminho mais distante para se chegar até Deus. Pela simples razão de quando a gente fala o nome de Deus, a gente não está falando de Deus. A gente está falando da nossa percepção sobre Deus. Deus não está nas palavras, entende? É como se o pai, imagina isso, o pai está nos chamando para andar. Você já viu uma criança aprendendo a andar, né? Eu lembro que quando a Bruna estava aprendendo a andar, eu ficava todo preocupado ao redor dela, assim, com os braços assim, todo momento, porque na minha cabeça eu achava que ela ia cair a qualquer momento e ia bater com a cabeça. Então eu ficava lá, tenso, né? Mas tem esse passo aí, tem essa necessidade de cair de vezes, né? Então você está lá, chama a criança, ela dá um passo para você, você dá um passo para trás. Deus é assim com a gente, tá? O pai nos chama, a gente vai em direção a ele e ele dá um passo para trás. E aí o que acontece com a gente às vezes? A gente agarra na mesa. O nosso problema, diferente das crianças, porque as crianças riem, olham para o pai e continuam seguindo o pai. Nós muitas vezes paramos na mesa e chamamos a mesa de papai. A mesa não é o pai deu um passo atrás, você não está vendo isso? O pai não está aqui, o pai está um pouco mais. Essa ilustração de que um Deus que está sempre diante de nós e sempre nos levando até Ele, é essa imagem que a gente precisa ter de Deus. E Deus se preocupa então com essa vida, com esse filho. E aí o filho chega, e o filho chega com o diálogo que ele tinha decorado. Pequei contra o céu contra ti. Só que perceba, se você fizer a comparação dos textos, o filho não diz o discurso todo. Não é? Ele tinha dito lá, pequei contra o céu contra ti, não sou digno de chamar teu filho, aceita como dos teus escravos. No discurso que ele chega lá para falar com o pai interrompe. Interrompe para
vestir o filho de novo com a mesma dignidade de filho, dar um anel no dedo, um sandália nos pés, símbolos da filiação. Ele aceita o filho de volta e faz uma festa para isso. Por quê, gente? Porque o Deus de Jesus é assim. O Deus de Jesus se alegra com essas inclusões que vêm até o reino dele. O Deus de Jesus não é alguém que fica intransigente, que fica levantando muros para as pessoas. O Deus de Jesus é convidativo. Ele é autoconvidativo. Ele é alegria em si mesmo. Ele convida, ele chama. Vem. Vem como estás. Porque certamente você não vai ficar como você está. Porque andar na presença de Deus transforma a vida por completo. Mas é andar na presença do Pai. É o Pai que dá roupa nova. É o Pai que coloca anel no dedo. Então o primeiro passo para nos aproximarmos desse Deus de Jesus é aceitar esse convite de ir até Ele. De aceitar esse abraço. Só que aí a narrativa não termina, né? Eu disse lá na frente que aquela parte inicial dos fariseus reclamando que Jesus come com pecadores e recebe pecadores é a chave de interpretação de todas essas parábolas. Porque esses fariseus estão representados no filho mais velho. O que o filho mais velho está fazendo? Está trabalhando o dia inteiro. Aí ele volta para casa, vê uma festa, pergunta o motivo da festa, e quando ele descobre que a festa é em razão do filho mais moço, ele fica muito chateado. Por quê? Porque não é justo. Vocês concordam com ele? Não é justo mesmo não, gente, né? Não é justo. Porque ele diz o pai chega, e olha só que interessante, o pai de Jesus, ele sempre é conciliador. Ele vai até o filho mais velho para buscar também ele, porque ele não quer que o filho mais velho, não quer que o fariseu fique de fora. Quer que o fariseu entre também e aceite a lógica do reino. Porque o pai de Jesus é assim. Ele faz o seu sol nascer sobre gente boa e má, faz a sua chuva vir sobre justos e injustos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe a todos e todas. Mas estar com ele exige adotar a lógica dele, do seu reino. E a lógica do reino dele é a lógica da festa, porque alguém que estava perdido foi encontrado. E isso não é encaixe na cabeça dos fariseus, porque os fariseus vão dizer o seguinte: mas não é justo, eu trabalhei o dia inteiro para o Senhor, todos esses anos. Eu não ganhei nada até hoje. Não é justo esse teu filho aí. Aliás, o filho mais velho ainda é fofoqueiro, né? Esse teu filho aí que gastou tudo com meretriz, agora está vindo e recebe de tudo de bombejada, isso não é certo. Ele está correto. Por quê? Porque a graça do Pai de Jesus não é justa. A graça do Pai de Jesus é injusta. A nosso favor. Injusta a nosso favor, entende? Ele não nos trata segundo o que nós merecemos. Mas como está distante o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim Ele nos trata. Porque Ele é amor em si mesmo. E o amor é paciente, é benigno. O amor não busca seus próprios interesses. Diga, Sueli. Vendo você falar, o que me vem é que o mundo é hierárquico. Né? Hierárquico em todos os sentidos e desigual. E quando a gente pensa no reino, no evangelho, ele não é hierárquico. E eu acho que essa é a nossa grande dificuldade de entender, que não é hierárquico. Não tem aquele que é melhor, que faz mais, não é meritocrático porque eu fiz mais, é porque eu consegui. Não é preconceituoso, racista, machista, porque não é hierárquico. Exato. E por isso que é boa notícia. Porque se o reino não é hierárquico, ele nos aceita. A você e a mim. Amém. Ou você acha que nós somos diferentes dos pecadores publicanos que Jesus recebia? Ou você acha de fato que nós, e até os fariseus na época de Jesus, estão numa classe diferenciada? Quem acha isso é aquele mesmo personagem que ora assim: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Porque eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu dou o dízimo.
Quando o Roberto Carlos criou aquela música, ele pensava em mim, este cara sou eu. Eu tenho que parar com essa ilustração, que ela é velha já, não tem que amar não. Obrigado, Dil. Mas entende? Os fariseus se pensavam assim. E Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês não vão para casa justificados. Vocês não vão por quê? Porque qualquer pessoa que se auto-justifica diante de Deus rejeita a graça de Deus. Santo Agostinho dizia isso: um homem carregando presentes próprios nos braços, que são os seus próprios méritos, não pode se abrir para receber a graça. Não pode. O caminho para recebimento da graça de Deus é o desarmar-se, é o despojar-se, é dizer: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu conto com a tua misericórdia, e eu tenho certeza absoluta que o que você ouvirá de Deus é: bem-vindo, filho, tem uma festa para você lá em casa. Bem-vindo, filha, você é filha. Isso é boa nova, gente. Eu acho que se a gente acreditasse nisso de verdade, a gente viveria as nossas vidas com tanta alegria e com tanto extravasamento desse amor divino, que as pessoas notariam. Por que o Evangelho foi tão transformador de vidas assim? Porque o Evangelho não se reduziu a doutrinas. O Evangelho é vida com Jesus. É caminhar com Jesus. É relacionamento com Cristo. É encontro com o Deus que Jesus anuncia. E ao encontrar-se com esse Deus que Jesus anuncia, é encontrar-se com os outros na vida. Os outros fariseus, filhos mais velhos, e os outros perdidos, publicanos, filhos mais novos. Mas e todos igualmente perdidos. Jesus está lá comendo na casa de Simão. Chega uma mulher pecadora, e aí por trás de Jesus se lança aos seus pés, chorando, e aí Jesus começa a conversar com ela, e o fariseu que está lá que convidou Jesus para a mesa, diz assim para si mesmo: se esse aí fosse profeta, saberia quem e qual é essa mulher que está tocando ele. Eu acho tão significativa essa dupla expressão, né? Quem e qual, porque não é só uma pessoa, é uma categoria. Essa categoria que está próxima de Jesus, se esse fosse profeta, eu não receberia ela. Porque eu que sou fariseu não recebo. E aí Jesus conta uma parábola. Lembra? Eu vou contar uma parábola para você, Simão. Tem um senhor, tinha 2 devedores. Um devia 50 denários. O outro 500 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar. E o Senhor perdoou os 2. Qual que vai amar mais o Senhor? Aí ele responde: eu acho que aquele que mais foi perdoado, como gratidão, vai amar mais. Exatamente. Eu entrei na tua casa, Simão, e você não me deu nem o ósculo santo, nem água para lavar os pés, mas essa aqui, desde que chegou, não cansa de chorar nos meus pés e beijar meus pés. Então eu digo, porque ela muito amou, ela é muito perdoada. Mas quem pouco ama, pouco se perdoa. Olha que coisa. O fariseu pensava o quê? Categorias. Essa aí é pecadora, eu não sou, estou num outro nível diante de Deus. Para Jesus, nenhum dos dois tem como pagar. E é por isso que a gente retorna aqui a esse momento de ceia. Porque Jesus partilhava essa ideia da ceia exatamente em momentos de mesa, de partilha do pão. Em momentos criticados pelos fariseus, que eram momentos nos quais ele dizia o seguinte, com toda a clareza das suas ações: esse Deus que eu anuncio, ele não é o Deus da religião, ele é o Deus que é o Abá, que é o papaizinho querido, que é o Deus que não faz nenhum tipo de separação, é o Deus que está aceitando. Por quê? Porque a única maneira de transformar a vida é a partir dele mesmo. Então ele abre-se, ele se dá. Deus se dá a nós. Gente, que coisa mais bela isso. Deus se dá a nós, se entrega a nós.
porque Ele se entrega a nós, a gente tem essa belíssima possibilidade de amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu amor por nós. Te louvamos pela tua graça, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu és esse Deus tão bondoso, tão gracioso, tão amoroso, tão perdoador. Porque nós pecamos, Senhor, constantemente. Mas nós chegamos diante do Senhor e o Senhor nos diz: perdoados estão os seus pecados. O Senhor nos chama de filhos e filhas. O Senhor não nos chama de escravos, mas nos chama de amigos. Então, Senhor, mesmo sem merecer esse amor, nós nos rendemos a Ele. E nessa manhã, Senhor, em que vamos mais uma vez participar da ceia do Senhor, é a mesa do Senhor, não é a mesa da Igreja Batista, é a mesa de Jesus. E a essa mesa todos e todas são igualmente convidados. Então, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor com ousadia, com muita reverência, muito temor, mas com muita alegria, porque o Senhor está presente entre nós, sentado à mesa conosco. Obrigado por isso, em nome de Jesus, Senhor. Amém?